Uma fonte de águas no deserto. Este é o título da reflexão que eu quero partilhar com os irmãos e irmãs, tomando como referência o texto de Gênesis 21, versículos de 17 a 20, que lerei neste momento. Vamos lá. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temais, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. O capítulo 21 de Gênesis, até o verso que eu li, ele registra o nascimento de Isaac, ele deixa registrado também os conflitos familiares na casa de Abraão, o que torna impossível a convivência entre Sara e Agar. E por fim, ele registra também a despedida ou a expulsão de Ismael e Agar. Não é isso? Nós conhecemos todos os detalhes desta história e nós sabemos as razões e os porquês desse desfecho. Agar e Ismael, eles são despedidos por Abraão e saem de casa com alguns pães e um recipiente de couro cheio de água. Eles ficam vagando pelo deserto até que a água e o pão se acabem. A semelhança do que aconteceu com Agar, muitas vezes nós também somos levados ao deserto. Pode ser que pelos próprios erros que cometamos ou cometemos, pelos próprios desacertos da nossa vida, nós sejamos levados ao deserto por nossa culpa ou em consequência daquilo que fazemos, não é? Nós conhecemos a história do povo de Deus que vagou pelo deserto por 40 anos por ter pecado contra Deus, não é? Algumas vezes nós somos levados ao deserto, é claro, pela vontade de Deus. No caso da história que eu citei, do capítulo 21, o texto que lemos, Agar e Ismael, eles estavam no deserto, pois buscaram alternativa ao plano de Deus para o herdeiro de Abraão, né? E mais uma vez, eu trago à memória dos irmãos a história que nós conhecemos. Entretanto, Deus está com Agar e Ismael no deserto, assim como Ele está com cada um de nós, quando nós enfrentamos o nosso deserto, independente da razão que nos levou a estar enfrentando esse deserto, né? O verso 17, ele traz uma questão interessante. Diz que Deus ouviu o clamor de Ismael no deserto. E isso é importante nos lembrarmos que quando atravessamos um deserto, se clamarmos pelo Senhor, Ele ouvirá a nossa voz. Ele ouviu a voz de Ismael e Ele ouve a nossa voz quando atravessamos os desertos da nossa vida, se clamarmos por Ele. Deus é provedor. Quando estamos no deserto, nós não podemos nos desesperar. Nós temos que ter consciência de que Deus é o nosso provedor. O Senhor, Ele está sempre atento às nossas necessidades. E mesmo no deserto, Ele já providenciou aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa. A primeira parte do versículo 19, que eu li inicialmente, ela diz o seguinte: o Senhor abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. É interessante que a fonte já estava lá. O Senhor apenas abriu os olhos de Agar naquele momento, porque ela não conseguia ver. Muitas vezes,
O Senhor já providenciou os recursos, mas nós ainda não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver aquilo que Ele tem reservado, aquilo que Ele já providenciou para nós. Assim como aconteceu com Agar, nossos olhos estão fechados, porque a situação é difícil, nós nos desesperamos e não conseguimos confiar no Senhor, entender que Ele é provedor, mesmo em situações difíceis. Por fim, eu quero deixar para os irmãos um texto muito importante que fala dessas situações difíceis, que é o texto de 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, e diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que tenhamos certeza de que o Senhor está conosco quando atravessarmos os desertos da nossa vida, suprindo as nossas necessidades e nos dando forças para atravessar os desertos, esses momentos difíceis. Que o Senhor abençoe aos irmãos, que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.